Ellen G. White disse que o povo de Deus tem que sair das cidades o quanto antes. Deu uma palavra de advertência, de urgência. Eu estou com o livro Eventos Finais e eu queria, neste vídeo, conversar com você um pouco sobre isso. Em qual contexto Ellen G. White disse que o povo de Deus precisa sair o quanto antes das cidades? Vamos comigo então. Se você já é inscrito no canal, nosso muito obrigado. Mas se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Olha, o capítulo 7 do livro Eventos Finais tem como título Vida no Campo. E de fato, nesse capítulo, a Ellen G. White, ela deixa aqui algumas advertências bem interessantes. Ela diz: deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Então, se percebe que aqui há uma advertência, né? E ela diz, até em termo de urgência, de pressa, tem que sair, adquirir um pedaço de terra para que os filhos possam ali aprender com as flores, né? Aprender em meio à natureza. Ela diz mais: saiam das cidades, é minha mensagem neste tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Então, de fato, ela está falando aqui nesse capítulo, né? Compilações de outros livros, bem verdade, que o povo de Deus tinha que sair, e sair com uma certa urgência. Só que, quando nós olhamos para outros capítulos e outras orientações, nós percebemos também que Ellen G. White, ela tinha uma informação de que o povo de Deus precisavam evangelizar as cidades, precisavam pregar nas grandes cidades. Aí eu pergunto para você que está aí assistindo o vídeo no YouTube, essas pessoas que são alarmistas, né, que os adventistas têm que vender o que tem na cidade e morar no campo. Enfim, quem vai pregar na cidade, né? Será que já é o momento de nós sairmos? Bem, quando nós vamos para o capítulo 8, o capítulo 8 tem o tema As Cidades. E aqui ela vai nos aconselhar outros pontos no conselho, que ela diz assim, ó: mas até que seja possível sair, está falando que alguns não é possível sair, mas até que seja possível sair, durante todo o tempo que permanecerem ali, ou seja, na cidade, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Então, para alguns, ela diz, olha, é bom sair. Para outros, ela diz, se você não tem condições de sair agora, então você precisa ter uma vida ativa no trabalho missionário do Senhor. Outra coisa aqui, ela diz assim, ó, o tópico é: não se aconselha mudanças precipitadas. Então diz: cada qual tome tempo para considerar, olha isso, para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não conseguiu terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica seja cuidadosamente considerado. Cada coisa tem que ser levada em conta. Ou seja, você não vai sair desesperadamente, você não vai sair desordenadamente da cidade para o campo se você não tem condições de fazer isso. A pergunta é: você tem condições de se manter no campo? Você sabe trabalhar com agricultura para manter você e a sua família? Você já tem um pedaço de terra no campo? Se você tem, e você analisar todos os prós e os contras, e se for o momento, então pode ir tranquilamente. Mas se não é o tempo, aliás, se você não tem condições ainda, como é que você vai fazer? Tem que trabalhar, adquirir um lugarzinho para você
para você ir. Nós sabemos que a cidade, cada dia que se passa, realmente está ficando um negócio terrível, né? O negócio está ficando temeroso, né? Morar na cidade. Agora, olha esse conselho dela aqui. Bem, nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido ao apelo dos calorosos, né? Devido ao apelo caloroso, impulsivos, que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. Então, tem aquelas pessoas que apelam, que falam com ímpeto, com ênfase, né? Que tem que sair, tem que abandonar as cidades, etc. E algumas pessoas poderão colocar isso na cabeça e vender o que tem na cidade e ir embora para o campo. A própria Ellen White diz que cuidado para você não fazer isso desordenadamente. Cuidado, tá? Diz mais, para que por falta de ponderação equilibrada, planejamento correto e princípios e propósitos sadios, uma vitória que precisava ser ganha não se transforme em derrota. Então, aquilo que poderia ser uma bênção, a tua saída da cidade para o campo, se não for bem organizada, se não for bem trabalhada, poderá se tornar uma desordem, um caos para você e para a sua família. Pergunto eu de novo, você tem condições de morar no sítio? Já preparou o terreninho lá? Já tem uma choupana, uma barraquinha? Tem energia nesse local? Você mora próximo da cidade? Porque se tiver alguma eventualidade com você, você vai como para a cidade, para o médico? Você vai como fazer as suas compras? Enfim, por mais que nós possamos sair da cidade para morar no campo, mas nós vamos precisar vir à cidade para comprar algumas coisas. Nem tudo tem no campo, entendeu? Então, esse é o recado de hoje. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Maranata.